Oi, gente, bom dia. Segunda-feira, dia 19 de agosto. Sejam bem-vindos ao nosso programa, o Agora Goiás, ao vivo para você, aqui na TV Assembleia Legislativa. A gente começa mostrando imagens ao vivo de Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha. A cidade está enfumaçada, empoeirada. E olha, a previsão da meteorologia para hoje, segunda-feira, é de que a temperatura chegue a 36 graus e vai esquentar ainda mais nessa semana. Até quinta deve chegar a 37 graus e na sexta a temperatura pode atingir 38 graus aqui em Goiânia. É muito calor, mas a gente tem muitas informações importantes para você a partir de agora no nosso programa Agora Goiás. Sejam todos bem-vindos. Olha, tempo seco e quente, muita gente reclamando de poeira. Nós vamos agora para o Sardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, porque os moradores de lá estão reclamando de muita poeira naquele bairro que fica em Aparecida de Goiânia. Isso por conta de uma obra que fica na Avenida Prado Júnior. Você vai ver mais detalhes agora na reportagem do Túlio Isaac Filho. Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia, Avenida Prado Júnior. Meu amigo, pense numa poeira que é aqui nessa rua. Na verdade não tem asfalto, tem muitos anos aqui que nós estamos nessa situação. Agora, desde janeiro eles estão mexendo com essas máquinas aqui e não tem asfalto. Não leve vitragem de terra. Leve vitragem de terra, cara, e você vê o descaso, porque aqui, ó o jeito que nós estamos aqui nessa situação dessa poeira. Gente, já caiu de moto aqui, eu já levei um tombo de moto aqui nessa terra solta aqui. Tá desse jeito aqui até quando? Terrível. A poeira, as crianças tudo doente, os idosos. Eu tenho. Eu também tenho. É difícil esse tempo? É difícil. Já tá ruim. Ela foi pro hospital umas 3 vezes só esse mês. Só que tá aqui, não vem jogar uma água, que a gente queria pelo menos uma água, cedo e de tarde, mas só que eles começaram aqui e não faz nada. É 3 patrolinhas que passa cedo, aí vem, fica aqui até 10 horas, quando é meio-dia já não tem ninguém mais. No começo eles pegou firme, que aqui essa parte aqui, eles já fez a inclinação, fez tudo. Aí veio a chuva, levou tudo de novo. Futuramente vai fazer a mesma coisa, nosso dinheiro jogado pelo ralo. Nós estamos querendo um socorro, não é igual a minha colega falou, só água, só jogar água não vai resolver. Nós queremos o asfalto, que eu pago meu imposto, que eu pago parceladinho, para sempre estar em dia com a prefeitura. Eu quero que eles fiquem em dia com nós também. Bem, nós vamos falar agora no nosso programa sobre o mercado imobiliário, especialmente sobre imóveis de luxo aqui na capital. Para isso, nós vamos conversar agora com o Vitor Hugo Patino Gasser, diretor de vendas. Está tudo bem, Vitor? Tudo bem, Jordão. E você? Tudo bem, seja bem-vindo. E o João Cláudio Araújo, que é diretor comercial também. Bom dia, tá tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Satisfação estar aqui. Satisfação é nossa. Vamos falar de imóveis de luxo? Tem crescido aqui esse mercado em Goiânia? Muito. O que a gente percebe é que o luxo, esse mercado, ele não tem limite, né, Jordevar? É impressionante. O consumidor do luxo, ele sempre quer superar aquilo que está no mercado. E aqui a nossa capital, puxada pelo agro, prestação de serviço, área médica, os nossos bairros muito ordenados, a nova expansão urbana, o novo plano diretor que saiu ano passado, tem colocado Goiânia em destaque no que se refere aos imóveis de alto padrão. Quando a gente faz uma comparação, Vitor Hugo, com outras cidades do Brasil, como é que Goiânia se encaixa? Bom, Goiânia é considerado hoje o terceiro principal mercado de venda de imóveis de luxo no Brasil. Muito por conta do agronegócio, que trouxe para nós uma condição excepcional, né? Uma cidade que traz todos os interiores consumindo aqui em Goiânia. Como o João falou, existe no mercado de luxo uma tendência muito parecida com a tendência da moda, que é a tendência da renovação constante. E isso traz vendas também fora do comum, fora do normal. Ô João, quando a gente fala em imóveis de luxo, nós estamos falando de empreendimentos em que valores, mais ou menos? Então, Jordevar, o que é considerado luxo? Não é pelo tamanho, né? É por metro quadrado. Sim. Então, hoje, Goiânia, o que lança no mercado já lança no mínimo em R$12 mil o metro quadrado, os compactos de luxo. Então, o luxo não é o apartamento de 200 metros. Luxo pode ser o compacto de 30 metros quadrados. Pode ser o apartamento de 2 quartos de 60 metros quadrados.
pode ser um terreno que vai a partir de 500 metros quadrados. Não está relacionado ao tamanho, mas sim o produto, a sua localização, a assinatura de arquitetura e tantos outros detalhes que configuram um imóvel de luxo. Tá, Vitor, quando a gente fala em localização, quais são as regiões e os bairros onde esses imóveis estão? As localizações premium que nós dizemos, nós estamos falando hoje muito especificamente de setor marista, setor bueno, o próprio Jardim Goiás ainda com uma desaceleração, mas que ainda tem alguns produtos em obra que estão em fase de entrega, que ainda são considerados altíssimo padrão. E quando a gente fala, João, eu queria até continuar, você não disse que não é só o tamanho, né? Você tem tamanhos menores que são considerados imóveis de luxo. Por quê? Desde a sua localização, a concepção do produto. Nós temos ali, por exemplo, no setor bueno, próximo ao Vaca Brava, ao Buena Vista, lançamentos que tiveram um grande sucesso no seu lançamento, porque o conjunto dos fatores que levaram esse empreendimento a ser luxo. Localização, o acabamento, o que oferece o condomínio, por exemplo, esses apartamentos compactos de luxo, todos eles têm uma piscina em cada unidade. Então isso... Mesmo sendo de pequeno porte? Mesmo sendo de pequeno porte. E aí o que oferece o condomínio? Aonde ele está? O acabamento, a assinatura de arquitetura, o mobiliário que compõe a montagem deste condomínio. Então tudo isso é fator de exclusividade. Quando fala de luxo, fala de exclusividade. Então o consumidor consome essa exclusividade e essa conveniência. E quando a gente fala do comprador, Vitor, como é que é isso, hein? Quem que adquire esse tipo de imóvel? É para morar ou para investimento? Nós temos os dois casos. Nós temos uma venda muito forte para investimento ainda e nós temos também o consumidor final, que é o morador. Com a mudança do formato, né, de família, do formato das pessoas constituírem família, nós estamos vendo uma procura muito grande por apartamentos menores que tenham assinaturas, que sejam considerados de luxo, de alto padrão, em locais muito estratégicos, com conveniências, e que as pessoas encontrem ali ambientes que são mais marcantes, que entregam mais para elas do que os imóveis comuns que a gente via no passado, apesar de terem metragens menores. Pois é, interessante, a gente sempre pensava no imóvel de luxo, eu particularmente, né? Você imaginava aquele imóvel maior, Sim. uma sala ampla, né? Por que está mudando isso? Por conta do conceito de família, as pessoas passam muito pouco tempo hoje dentro do próprio imóvel. Então o imóvel ele passou a ter ambientes que entregam mais do que simplesmente ter um quarto grande, uma dependência de empregada no apartamento que já não é usual mais. Então você hoje tem uma grande integração entre sala, varanda e cozinha, que é ambientes que proporcionam o bem-estar, o lazer, proporcionam receber visitas e pessoas. E você reduziu as outras partes, até porque você tem um custo de metro quadrado alto. Se você aumenta demais esse produto, você fica com um produto muito caro. Então, os produtos são adequados à condição das famílias hoje, ao formato das famílias e adequado ao preço também, porque apesar de nós estarmos falando de alto luxo, de alto padrão, nós temos metragens que, apesar de serem pequenas, as pessoas entenderiam que seriam super acessíveis. Consegue ser acessível numa metragem menor. Tá certo. Ô, João Cláudio, se a gente imaginar um imóvel desse porte, desse valor, para efeito de investimento? Então, o mercado de luxo ele virou realmente assim um alvo de investimento por causa da sua alta valorização. É uma procura muito grande por locação. Interessante que um dos imóveis que mais valorizou-se em termos de aluguel foram as casas dentro de condomínio fechado. Então, hoje, se você procurar uma casa, na casa aí de 15, 18, 20 mil reais para alugar, você vai ter dificuldade. Todos os condomínios, considerados condomínios de alto padrão, têm uma oferta muito pequena de locação. Então, o imóvel de luxo deixou de ser o objeto só de consumo direto, mas de investimento por causa da alta valorização, alta rentabilidade em locação e também uma velocidade de venda quando é colocado no mercado. Pois é, isso vale também para o apartamento? Vale para o apartamento. Inclusive, todos esses produtos que foram lançados, especialmente depois da pandemia, esses produtos mais compactos, foram realmente visando aí esse consumidor que que não abre mão dessas conveniências, do luxo, da marca, da assinatura e paga por isso.
Pois é, e às vezes paga alto, né? Ô Vitor, eu queria saber de você exatamente isso, né? Por que uma pessoa que consegue pagar um aluguel alto como esse não adquire um apartamento, por exemplo, ou uma casa num condomínio fechado? Nós temos um movimento na cidade muito grande de pessoas que vêm, inclusive, a trabalho. E muitas vezes com contratos de trabalho que a pessoa ainda não consegue ter a certeza da aquisição. Isso faz com que ela procure o aluguel como uma saída momentânea para aquele momento. Como ela quer morar com qualidade, ter um produto de alto luxo, ela procura isso. O que o João falou é uma grande verdade. Nós temos hoje pouca oferta nesse segmento e quando tem, consegue fazer uma locação rápida e com valor muito grande. Tá certo. Agora, João, nesse aspecto, nós estamos falando só dos imóveis de luxo. Mas se a gente pegar um outro segmento, um imóvel mais barato, um apartamento de qualidade, mas porém com preço menor, onde a pessoa deveria investir? Se você tivesse que investir hoje, você investiria onde? Bom, Jodevar, isso é um pouco relativo. Eu tenho uma preferência pessoal por terreno, porque é algo que eu vivo bastante. Então eu vejo... lote? Não, o lote principalmente comercial, né? Isso tem uma vocação de valorização muito interessante nos bairros que são parcelados por aí, nas áreas comerciais que são lançadas na porta de condomínios. Agora, o mix de oportunidade, ele varia muito entre uma questão de renda. O imóvel, ele é bom em qualquer circunstância, né? Os mais sábios, né, as pessoas com quem eu convivi sempre dizem, olha, imóvel você precisa comprar aonde dá o seu dinheiro. Ah, mas eu queria nessa localização, eu vou juntar o dinheiro. Não, compre aonde o seu dinheiro dá, porque logo dali você salta para outro imóvel. Então, a gente percebe isso também nos imóveis de médio padrão e também os de entrada, as pessoas comprando para investir, apartamentos simples de 2 quartos que vão a partir de R$350 mil, as pessoas comprando para investir. Isso é muito interessante. Por exemplo, o Vitor, para alugar, seria melhor um apartamento maior ou um apartamento menor hoje? Durante muito tempo ouviu-se falar dessa situação de que para locação o menor seria mais vantajoso. Hoje em dia, por conta do que a gente falou, pela falta da oferta do grande, o grande tem locado com valores melhores e com mais rapidez. Porque existe ainda uma grande oferta dos menores, que foi comum durante anos para quem investe no segmento imobiliário comprar apartamentos menores para locação. E ficou esquecido que também poderia ter pessoas querendo apartamentos grandes. Então, hoje a gente vê que o grande tem tido uma locação mais rápida. Tá certo. Olha, muito bom ter vocês aqui falando de um assunto bem legal, né? Eu conversei com o Vitor Hugo. Obrigado, Vitor Hugo. Muito obrigado. Um abraço para você. E também para o João Cláudio Araújo, diretor comercial. Um abraço, obrigado, bom dia. Muito obrigado, sempre à disposição. Bom dia. Tá certo. Vamos continuando aqui. Vamos falar de educação e tem notícia boa para você, para nós todos, na verdade, né? Goiás tem a melhor rede pública do ensino médio no país. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação. Goiás ficou em primeiro lugar. Parabéns aos nossos goianos. O resultado foi comemorado pelo governador Ronaldo Caiado e a reportagem é do Pedro Henrique Rabelo. A imprensa goiana em peso esteve presente para acompanhar a coletiva do governador para mais uma notícia positiva. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação e INEP, Goiás conquistou um resultado histórico no ensino médio e fundamental. O governador chegou com a medalha de ouro no peito. O desafio agora é continuar essa trajetória que nós, modéstia à parte, já pavimentamos ela para termos os resultados de 2024, 2025, 2026, cada vez num processo mais ascendente e de maior qualificação do ponto de vista educacional dos nossos jovens. Ao som da marchinha que celebra o primeiro lugar, o governador puxou um carnaval fora de época, dentro do palácio. Estar em primeiro no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi uma das principais metas do governador Ronaldo Caiado. O estado obteve a média 4,8 no ensino médio. Outro motivo para muita celebração nesta quarta-feira na educação de Goiás é que o estado ficou na primeira posição entre as últimas séries do ensino fundamental, com nota 5,5 ao lado de Ceará e do estado do Paraná. Houve muito investimento,
pedagógico, metodológico, de equipamentos. As escolas foram reformadas, muitas escolas que não tinham capacidade energética foi resolvido nesse período. Cada vez que você faz esse movimento, você motiva quem está na escola. O levantamento do ensino fundamental foi feito pelo SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e foi aplicado em outubro do ano passado. Algumas ações do governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, foram fundamentais para essa conquista, principalmente após a pandemia. Entre estas ações estão o Revisa Goiás, o Goiás Bem no Enem, o Ser Goiás e o Goiás Tech. Isso garantiu a melhoria da aprendizagem dos alunos goianos na educação básica. Para quem está nas escolas, é motivo de muito orgulho. É um orgulho muito grande para toda a minha equipe, né? É um trabalho de rotina, junto com todo o suporte da SEDUC, da CRE, dos investimentos do governo, né, material didático, Revisa. Tudo isso contribui a uma boa merenda escolar, tudo isso contribui para o resultado, que o aluno só vai para a escola para simplesmente estudar. Para quem está na gestão, é missão de todos os dias. Mas o maior desafio foi superar a pandemia. A gente imaginava que gastaria de 8 a 9 anos para recuperar isso. E os nossos resultados agora mostram que a gente conseguiu recuperar isso no período desse percurso de 4 anos, né? Como em todo trabalho bem feito, o objetivo é colher bons frutos. Hoje, Goiás pode se orgulhar de ter a sua medalha de ouro na educação nacional. Bem, a nossa entrevista agora é exatamente sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui o Fred Bechara, que é economista e especialista em finanças públicas, para falar a gente sobre o IDEB. Tá tudo bem, Fred? Tudo bem, bom dia. Um prazer estar aqui. Prazer em receber você aqui. Toda segunda-feira o Fred traz aqui para a gente o seu comentário, a sua avaliação sobre determinados assuntos que são importantes para a gente no dia a dia. Esse, então, nem se fala. Qual a relevância para você, Fred, de uma pesquisa como essa do IDEB? Olha, é muito importante, né, com relação à qualidade do ensino público, né, e aí a evolução, a gente vê um crescimento, né, muito grande da qualificação profissional e o investimento como prioridade de governo. Certo. E esse indicador, eu queria saber de você, tem de fato orientado, por exemplo, as ações de governo, dos governos? Sim, todas as vezes que o governo faz a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, ela coloca as suas ações e projetos e a gente vê que a educação é uma prioridade nesse governo, assim como também a saúde, a segurança, mas quando a gente analisa os gastos orçamentários, a gente identifica a prioridade do governo Ronaldo Caiado com relação à educação. A gente vai dividir essa nota pelo ensino fundamental também, essas coisas todas, mas antes eu queria até que você explicasse para a gente como é que é constituída, né, como é que é feita essa nota do IDEB. Sim, ela é baseada em 2 cálculos, uma é a evolução, né, da nota ao longo do ano e a outra são as provas do censo escolar. Certo. E aí com base nisso você tira a nota que é dada para cada estado, para cada setor da educação, não é isso? Isso, os alunos fazem as provas, né, do censo escolar e ao final é apurada a classificação de cada estado. E eu trouxe para vocês aí 3 classificações, inclusive, né? Vamos começar então, Kennedy, pode colocar o primeiro slide aí, que esse coloca o ranking, né, dos estados sobre o ensino fundamental da primeira fase. Justamente, a primeira é com relação ao ensino regular, que é do 1º ao 5º ano. Então, eu fiz uma comparação entre a nota de 2021 com a nota de 2023. E aí houve um crescimento também do estado de Goiás, mas nessa classificação ele ficou em 5º lugar. Primeiro Paraná, Ceará e São Paulo. Então esse é do 1º ao 5º ano. Em 2021, Goiás tinha 5,9 de nota, agora em 2023 passou para 6,3. Evoluiu. Aqui a gente já identifica um crescimento muito importante com relação à educação. Mas aí a gente tem estados com 6,7, que é no caso do Paraná. Sim, que aí ficou em primeiro. Isso, legal. Agora vamos pegar o segundo, que mostra o ranking dos estados sobre o ensino fundamental da segunda fase, que vai do 6º ano até o 9º ano. Né? Você pode colocar o outro para a gente, Kennedy, o próximo, para a gente avaliar. Exatamente esse aí. Aí Goiás ficou em primeiro.
Sim, aí Goiás ficou em primeiro, tendo a nota máxima de 5,5 e empatado com Ceará e Paraná. Pois é, do sexto ao nono ano. Do sexto ao nono ano. Nós ficamos na frente, por exemplo, de São Paulo, estados, né, mais ricos, né? Rio de Janeiro está lá embaixo, hein? Pois é, todas as vezes que a gente analisa o orçamento público, né, a gente traça a renda per capita, que é o quanto que o Estado gasta com cada aluno, né, o número de habitantes, né, isso que a gente chama de per capita. E a gente vê que Goiás, às vezes, faz muito mais pela educação, né, às vezes até com menos dinheiro, mas que a performance é muito maior na educação. O que a gente percebe é que alguns estados, por exemplo, Goiás cresceu de 5,3 para 5,5. Outros caíram, né? Nós estamos lá, por exemplo, vamos aqui, ó, Distrito Federal caiu, né? Nós temos a queda também de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados fortes que a pontuação caiu, né? Pois é, vamos lembrar que 2021 era a época da pandemia também, né? Exatamente. Pois é, e a gente teve um número muito alto de aulas online, né? As pessoas tiveram que ficar mais em casa, né? Mas mesmo assim você pode ver que depois da pandemia houve um crescimento muito importante dos estados todos. Tá. Nós temos um terceiro para mostrar, que é o ranking dos estados do ensino médio. É esse aí, não é isso? Então aí no caso o Paraná pulou de 4,8 para 4,9, Espírito Santo 4,5 para 4,8 e Goiás 4,5 para 4,8, né? Empatado aí com o Espírito Santo. Pois é, o estado de Goiás é muito forte, né, no ensino médio, né? Aqui a gente tem visto pelos municípios e pelos interiores, a qualidade do ensino é muito alta. E como a gente estava comentando até antes do programa, a questão, né, do material escolar, né, o governo hoje ele dá uniforme, dá mochila, dá livros, né? Ele aplica bastante recurso com relação à educação. Ô Fred, a gente percebe também que, além disso, por exemplo, tem aulas de período integral que a pessoa recebe tudo, né? Do tênis até a mochila, passando por tablet, uniforme, essas coisas todas. E ainda tem um incentivo financeiro, né, para que a criança e o adolescente, no caso, né, ele permaneça para evitar a evasão, né? Pois é, além de todos os repasses, né, do Fundeb, Salário Educação, PENAT, PENAI, né? O governo ainda utiliza o Fundo Protege, né? Que combate a pobreza e a desigualdade social, mas muitos projetos sociais do governo Ronaldo Caiado saem dali. O que a gente pode esperar? Porque agora é um momento, o governo comemorou muito, nós temos que comemorar, porque estamos crescendo, né, na educação. A gente pode imaginar um crescimento para o próximo ano? Ah, com certeza, né? O orçamento ele vai sair daqui no final desse mês, né, de agosto, e já vai uma previsão orçamentária bem maior para o próximo exercício. E o que isso significa? Vamos trabalhar, por exemplo, futuro, né? O que isso aí representa para o nosso futuro? Olha, dentro do orçamento tem a qualificação profissional, né? A questão da valorização do servidor, do professor. E é assim, eu pessoalmente entendo que a educação muda o mundo, não é isso? Sim. É a partir da educação, eu acho que é o ponto principal, né, do desenvolvimento econômico e social de um estado, de uma sociedade, né, do Brasil inteiro. Eu acho que a solução ainda está na educação. Está na educação. Estamos no caminho certo? Estamos. Você vê que o desenvolvimento de Goiás, né, é extraordinário. A gente vê o governador comemorando aí o primeiro lugar, né? A gente está no caminho certo. Ele fez uma festa de carnaval lá, antecipando, né? Fez. Mas tem que fazer mesmo, né, Fred? Tem que comemorar, não é? É, o que a gente sempre cobrou, eu como jornalista, a vida inteira nós falamos da necessidade de você investir no aluno, investir no professor, acima de tudo também, né? Pois é a base de tudo da nossa vida, é a educação. Exatamente. Então tá certo, eu queria agradecer muito ao Fred Bechara, que é economista, especialista em finanças públicas, comentando aqui a nota do ensino goiano do IDEB. Temos que comemorar. Fred, obrigado. Segunda-feira você volta com outro tema importante. Volto, vamos lá, Descomplicando Finanças Públicas. Isso, descomplicando sempre. É o nosso trabalho. Um abraço para você, bom dia, boa semana. Obrigado. Tá bom. Gente, vamos falar de comércio de varejo. Olha, dados do IBGE apontam que as vendas no comércio varejista em Goiás
cresceram 0,5% em junho, comparando com o mês de maio desse ano. Medicamentos, bebidas, alimentos e eletrodomésticos ganharam um destaque especial. Você vai ver na reportagem do Rafael Mesquita com imagens do Josimar Moreira. Se tem uma época boa de vendas para a farmácia do Khaled Gader, é o meio do ano. É o segundo melhor período, só perdendo para dezembro. Ele acredita que as férias contribuem para o bom resultado. Há um aumento, né, com relação a alguns itens, principalmente itens de perfumaria, higiene pessoal, dermocosmético, protetor solar, repelente principalmente, algumas vitaminas, e é comum também essa pessoa que vai viajar dobrar um pouquinho a farmacinha dela. Pesquisa do IBGE revela que o setor de farmácia, perfumaria e cosméticos cresceu em Goiás quase 22% em junho na comparação com maio. Esse foi o segmento que mais puxou a alta do comércio varejista no período no estado, que ficou em 0,5% contra uma queda nacional de 1%. Além de artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, no mês de junho destacou também em Goiás o setor de supermercados, alimentos e bebidas, com alta de 8,5%. Crescimento também de quase 5% para o segmento de móveis e eletrodomésticos. Ainda de acordo com o levantamento, no acumulado do ano, o comércio varejista goiano teve alta de 6% contra crescimento nacional de 5,2%. Para o gerente de negócios e relacionamento da Câmara de Dirigentes Lojistas, o Anderson Lima, o desempenho da economia goiana influencia no resultado. O empresário também está atento à questão da inadimplência. A gente teve muitas ações para poder reduzir a inadimplência e fazer com que aquele consumidor volte a comprar, que ele já estava devendo. Isso também resultou numa compra maior, tanto no segmento alimentício, calçados, móveis como um todo. A parte também da geração de empregos, o estado de Goiás nos últimos 6 meses ele tem um acúmulo de 15% na geração de empregos positiva. E isso também contribui ao aumento da renda, a família está tendo mais renda, então podendo comprar um pouco mais, assumir mais responsabilidades. Entre as 27 unidades da federação, Goiás ficou na 5ª colocação em alta do comércio varejista no mês de junho. Olha a palavra e a frase que a gente tem que dizer é o seguinte: até que enfim. Até que enfim, Hugo Duarte, bom dia. O que significa essa frase? Bom dia, Jordevar Rosa, que significa que o Vila venceu. O Atlético? Também. O Vila venceu. O Vila venceu, o Atlético venceu. Até que enfim, o Vila venceu, até que enfim, o Atlético venceu. O Atlético venceu também. E até que enfim, o Goiás também não perdeu. Estava ganhando e deixou empatar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Atlético? Vamos. Porque esse aí, gente, foi a primeira vitória do Atlético jogando em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. E venceu quem? Venceu o Internacional por 1-0. Ô, Jordevar, eu assisti esse jogo. Pensa num time horroroso. Esse Internacional... Qual dos dois? O Inter está mais feio que o Atlético, só que tem 25 pontos. O Atlético, infelizmente, já foi para a Série B. Agora, esse time do Inter, se não melhorar, vai cair também. Rapaz, Kennedy, você tem o gol aí? Vamos dar uma olhadinha nesse gol aqui, porque... Olha o zagueiro do Inter. Segundo tempo. Presta atenção, o que esse rapaz fez? Olha para isso. Olha lá, olha, entregou. Gol. Uma furada horrorosa. Viu como é que futebol é detalhes? Num lance desse, o time do Inter perde o jogo. Rapaz, num lance... Se não tivesse errado, o que eu falo, Jordevar? Se não tiver erro... Não tem gol. Não tem gol. Se não tiver erro, é 0-0. Olha para você ver o que o zagueirão do Inter fez. Olha lá. Olha para isso. Olha. Gente, como é que o cara retorna uma bola dentro da área, na maior displicência? O zagueiro aqui tirou a bola, não é isso? Tocou lá e ele, olha lá. Parecendo que eu imaginei, quem vê esse jogo pensa que o Internacional está no ataque. Está no ataque. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é básico do futebol. O zagueiro, aquele jogador não pode jogar a bola para dentro da sua área. Ele tem que jogar para lateral, para frente, não para dentro. Jogou para dentro, o zagueirão falhou, não tem nada a ver. E o Hurtado fez 1-0 e primeira vitória do Dragão no Antônio Ascioli. Rapaz, eu fico pensando assim, isso para o Atlético, assim, é claro que a situação do Atlético é, para mim, irreversível, mas muito importante essa vitória, hein? A torcida compareceu, a torcida do Atlético estava lá firme, o Atlético teve um bom jogo, mas mesmo assim ainda
falta muita coisa para o Atlético, mas infelizmente o Atlético não vai conseguir escapar da Série B, Jorge. Isso aí é só ritmo de festa e fazendo coletivos com a equipe que vier jogar no Antônio Ascioli. Para você ter uma ideia do que o Hugo está falando, o Atlético hoje é o lanterna da competição com 15 pontos e ele tem 23 jogos. Sim. Agora, à frente dele tem Cuiabá, Fluminense, Vitória e Vitória. Todos esses 3 times que estão na zona de rebaixamento têm menos jogos do que o Atlético e estão na frente do Atlético. Nós não podemos vender ilusão para o torcedor. O torcedor do Atlético sabe disso. Gente, não é impossível? Claro que não, mas eu, porém, não acredito a equipe do Atlético. O Atlético não vai ser o lanterna. Ele pode chegar, sabe aonde? A Lampião, a Lamparina, mas o lanterna, ele pode escapar da lanterna. Ele pode segurar um lampião ao invés da lamparina. Ou a lamparina. Lanterna não. Agora aqui você me falou uma época aqui que você achava que Corinthians, que também Fluminense e Grêmio não cairiam. Não. Só que o Fluminense voltou para a zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos. O Fluminense está em boa recuperação. Ele não vai ganhar todos os jogos, eu acho que escapa. Eu disse para você, hoje o Vitória joga com o Cruzeiro, e se o Vitória perder, permanece na zona de rebaixamento. Mas para mim o Fluminense é questão de tempo, até porque se você olhar aí, é diferença de 1 ponto, 2 pontos para o Fluminense sair da zona. O que eu estou olhando aqui é muito interessante nessa zona de rebaixamento e também fora, que está liberando a zona de rebaixamento. Tem vários times campeões brasileiros, mundiais. Por exemplo, nós temos na zona de rebaixamento o Fluminense, Vitória. Né? Nós temos na 16ª, beirando ali a zona de rebaixamento, Corinthians, depois vem o Grêmio e o Internacional está na 13ª posição. O Corinthians, o Grêmio, eles tiveram praticamente o primeiro turno na zona de rebaixamento, chamado areia movediça. E eles estão saindo. E para sair dessa areia movediça, Jordevar, é aos poucos. Por isso que você está vendo aí o Fluminense tentando sair, o Grêmio mais para frente, o Corinthians. Eu não acredito que Corinthians, Fluminense e Grêmio cheguem para a Série B. Não consegue. Agora vamos para o segundo até que enfim. O segundo até que enfim. É o Vila Nova. Em casa. Vila Nova jogou que dia? O Vila jogou sábado contra a equipe do Sport Recife, bateu por 2-0. Foi no Oba, né? O Vila não perde lá e empata, então não é um resultado tão inesperado, não. A vitória do Vila, eu tinha dito que o problema do Vila, Joreva, é as equipes que estão na zona de rebaixamento. Quando é equipe grande, Sport, Chapecoense, Mirassol, essas equipes, o Vila consegue bater. O problema é as equipes que estão na zona de rebaixamento. Pois é, e bateu 1-0, 45 minutos do primeiro tempo. O Vila foi lá, fez 1-0, numa bela jogada. Isso. E teve falha, porque a zaga não conseguiu cortar, né? E tinha 2 jogadores exatamente nesse momento. E a gente vai continuando aí. Olha, a falha de novo do zagueiro. Falha do Sport, hein? Olha ali, o zagueirão consegue chutar, né, no atacante do Vila. Aí aos 30 aí o 2-0. Bateu na trave e não tem como errar, né? Não tem como errar. Agora, esse é o Urso. É o que você disse, né? Se não tiver erro, não tem vitória. 2 falhas do Sport, 2 vitórias. Agora, o que é importante, essa vitória em cima do Sport, ela foi fundamental, né? É fundamental. E qualquer vitória, tanto em casa ou fora de casa, esse é o problema do Vila. O Vila joga amanhã contra o Operário. Se o Vila vencer o Operário, ele está caminhando em passos largos para a Série A. O problema é que o Vila, fora de casa, não consegue vencer. Esse é o problema do Vila. O Vila joga amanhã, então, contra o Operário. O Operário de Ponta Grossa, lá no Paraná, às 21h30. Lá no Paraná. E o Operário, ele está aqui, olha, segundo a classificação, ele está na 10ª posição com 29 pontos. O Vila já chegou a 33 pontos. Lembrando que o Operário, na sexta-feira, perdeu para o Ituano, um time que está na zona de rebaixamento, por 2-1 em casa. O Ituano está na 17ª posição. Estava tão ruim que mesmo ganhando não saiu da zona de rebaixamento. Às vezes você ganha, piora a sua situação. Certo. E ele ganhou do Operário, o Ituano ganhou desse Operário, que para mim o Vila, se jogar futebol, ele tem condições de amanhã bater a equipe do Operário. Tá certo. E olha, o jogo amanhã vai ser às 9h30 da noite de uma terça-feira, que eu sempre considero uma coisa mais absurda. 9h30 da noite. Conhecida como 21h30, né? 21h30. É o horário de estar todo mundo dormindo. Absurdo, né, gente? É só para televisão mesmo. É um horário muito ruim, né? Para mim, terça-feira, 21h30, isso é um horário que o torcedor com certeza não gosta. Agora, o Vila Nova, a torcida está dando um exemplo bom, hein? Sim. Está comparecendo no Oba, lotando o Oba, né?
A torcida do Vila é aquela torcida fiel. Eles falam que o Corinthians que é fiel, mas para mim é o Vila Nova. O torcedor está lá sempre acreditando. E eu acredito que o Vila, se ele não perder para essas equipes que estão aí em zona de rebaixamento, o Vila vai brigar para chegar à Série A. O Vila jogou bem? Jogou. O Sport também jogou minha boca, na verdade, né? Mas eu prefiro um time que jogue mal ou não jogue bem, vença, do que jogar bola linda e perder a partida. O Vila jogou o suficiente para bater o Sport. Tá certo. Agora vamos ver o Goiás. O Goiás também jogou, né? Estava vencendo, né, a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, 1-0, e tomou o gol e o Goiás conseguiu um empate. Resultado muito ruim para as pretensões do Goiás para chegar à Série A. Pois é, quem diria, né? Você alertou que a Ponte Preta lá, jogando em casa, não é flor que se cheire. Mas o Goiás saiu na frente? Saiu, o Goiás fez Saiu 1-0 e depois a Ponte Preta conseguiu o empate. Era um jogo difícil, mas um time que quer chegar à Série A, meu querido, não tem jogo difícil. Tinha que ter vencido. Para mim, o Goiás está se complicando ao rumo à Série A. Então ele não jogou bem, na sua opinião? O Goiás jogou bem, só que a Ponte Preta em casa, ela é perigosa. O Goiás tinha que ter vencido, como não tem o segredo. Mas o empate foi muito ruim. Era um resultado normal pelo fato da Ponte Preta estar muito bem jogando em casa. E ela vinha de empate. Esse gol da Ponte Preta? É. Ali teve falha, não teve? Teve. É aquele ditado, Jordão, mas se não falhar, era 1-0 pro Goiás, né? Pois é, rapaz, o Goiás estava 1-0, como é que toma um gol desse, hein? Quando eu falo que se não tiver... Pois é, aí venceram 1-0, toma um gol desse. Se quando não tem falha, é para um resultado, Jordão, é igual a falta do Ronaldinho. Eu lembrei do Ronaldinho. Olha lá, aquele jogo Brasil-Inglaterra. O que o Tadeu estava pensando nessa jogada aí, hein? Pois é. Você que é goleiro, não pode tomar um gol dessa? Não pode, né? Não pode, é um lance muito... você não está, nada te atrapalhou, a barreira não atrapalhou, é um cruzamento para a área que pegou mal, vamos dizer assim, porque ele não quis fazer aquilo. Na verdade, Você acha que ele cruzou, né? Não, ali não existe bater dali direto, ele não quis fazer isso, pegou mal no pé e acabou entrando, né? Mas o Tadeu ajudou. Falha lamentável, né? Aí nós estamos vendo a jogada do Goiás, né, que culminou no gol. Né, uma jogada bem tramada. Aí, olha dá uma olhada lá, duas pessoas na barreira, visão completa do goleiro. Aí, olha lá. Ah, gente. Não, ele não bateu. Não pode tomar não pode tomar um gol desse. Não pode nunca. Que é um time do porte do Goiás brigando para subir para a Série A, toma um gol desse fora de casa vencendo o jogo. Eu ia dizer, Jordão, que a única forma de não ter falha num jogo era quando era batido um pênalti, batido uma falta, mas eu paguei caro, porque o Tadeu falhou na falta, porque não deveria falhar, né? Exatamente. Esse gol da Ponte Preta aí não pode. O goleiro da envergadura do Tadeu não pode tomar um gol desse. Não pode. O Tadeu é um grande goleiro. Ele é bom goleiro. Eu não acho o Tadeu aquele goleiraço que todo mundo diz. O Tadeu tem muitas falhas. O Tadeu, ele faz 4 defesas numa partida e falha, e só as pessoas observam as virtudes. Você está se referindo, inclusive, no último jogo, ele quase tomou 2 gols por falha. Um deles foi falha, né? Ele rebateu no pé. O atacante chegou e fez o gol. Na outra, ele bateu roupa e a bola saiu. Só que ele vai lá e faz 2 pênaltis e esquece os defeitos do Tadeu, né? As virtudes foram nos 2 pênaltis. A gente tem que olhar essas falhas mesmo. Se a gente comparar os 2 últimos jogos, ele teve 3 falhas lamentáveis. Não, o Tadeu vem falhando desde que ele chegou no Goiás. A verdade é essa. O Tadeu foi 2 vezes o goleiro mais vazado do Campeonato Brasileiro. Eu nunca vi, Jorge, um goleiro ser melhor em campo quando o seu time perde de 6-0. O Tadeu já foi. Porque diz assim, mas se não fosse o Tadeu, eu tinha perdido de 15. Aí, 6-0 não tem goleiro. Não, foi. Foi considerado aqui pela imprensa de Goiás, eu sempre briguei, eu sempre debati sobre isso, o Tadeu foi o melhor em campo. Mas quanto foi o jogo? 6-0, 5-0, ele era o melhor em campo. Por quê? Porque ele fazia 6 defesas, e aí o repórter, o jornalista, o comentarista diz assim, mas se não fosse ele, tinha perdido de 15. Perder de 6 e de 15 igual é a mesma aquela coisa. corrida que o cara chegou lá, terminou a corrida, o cara foi vice-campeão. Quantos? Chegou em segundo lugar, né? Só tinha 2 competidores. Só tinha 2 competidores. Essa é a situação. Então vamos lá, o Goiás joga quarta-feira, dia 21, às 9 da noite, na Serrinha? Na Serrinha contra o Brusque. E com certeza a vitória do Goiás. O Brusque está na 19ª posição,
quase segurando a lanterna com 19 pontos, 3 vitórias apenas. Goiás não perdeu. Tem que passar por cima. No primeiro turno, o Goiás bateu em todas as equipes que estavam na zona de rebaixamento. E acredito que ele vença a equipe do Brusque. Tá certo. Ô, Hugo, eu queria te agradecer, viu, pela sua participação aqui mais uma vez com a gente aqui. Muito importante ter você com a gente. É sempre bom estar com você, meu amigo Jordevar. E às 11 horas o Alegre Esportes aguarda por você. Como é que está o time do Alegre Esportes? Hoje, Daniela Melo na apresentação, Túlio Isaac, Hugo Duarte e Lucas Nogueira e o Elias, né? Dando o suporte para nós. Timaço, hein? Massa. Timaço. Porque aí você falou o time que está em campo e o time que está fora de campo também, dando apoio, né? Porque, na verdade, é igual ao futebol. Os jogadores resolvem, mas se não tiver o apoio extra-campo, não resolve nada. O Elias que você fala é o nosso condutor das imagens, fazendeiro lá em Heitoraí, não é isso? Torcedor do Goiás. Tá certo. Um abraço para o Elias, para você também. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, vamos falar agora de uma comemoração. A UEG, a Universidade Estadual de Goiás, comemora 25 anos e teve o trabalho reconhecido aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Gustavo Seba promoveu uma sessão solene aqui na casa para fazer a homenagem a essa instituição. Detalhes com Maristela Ramos. Criada em 1999, a UEG, Universidade Estadual de Goiás, comemora seus 25 anos com mais de 110 mil graduados. Para celebrar esse feito, o deputado Gustavo Seba realizou uma solenidade na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Cerca de 40 profissionais que fizeram parte dessa história foram reconhecidos no plenário Iris Rezende. Entre eles, a professora e coordenadora de educação à distância, Valéria Soares, que ressaltou a importância da homenagem. Esse reconhecimento mostra que o poder público está atento à ação da educação no estado de Goiás. O ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, foi um dos homenageados do dia. Quando o deputado me ligou, o deputado Gustavo Seba me telefonou, me informando que tomaria essa iniciativa, eu fiquei muito feliz, porque ele demonstrou sensibilidade, compromisso com a educação superior. Eu sei que ele também tem compromisso com a educação básica e com uma visão de futuro. O autor da sessão especial, Gustavo Seba, falou sobre a necessidade de homenagear a instituição goiana, que tem formado grandes profissionais ao longo desses 25 anos. Uma forma de, em nome da população, a gente poder dizer muito obrigado para essa instituição que tanto contribui com a formação de pessoas, com a qualificação de mão de obra e que, na verdade, no meu ponto de vista, a criação da UEG foi o ato mais estratégico para o desenvolvimento do estado de Goiás. Investir em educação é investir realmente no desenvolvimento econômico, social. Nós temos milhares de famílias que veem na educação a sua única oportunidade de melhorar de vida. Olha que legal, parabéns ao UEG pelos seus 25 anos. A gente vai falar agora de turismo, né? Goiás é um estado maravilhoso, muito bonito, e você vai ver agora uma reportagem especial da Patrícia Lee sobre o nosso turismo. Ah, se tem viagem no roteiro, a nossa equipe está como? Preparada. Malas no carro, bora para o próximo destino. Oi, gente! Confesso, não poderia ser outro lugar. Estamos na temporada. Qual é a cidade preferida dos goianos, a queridinha, quando o assunto é Araguaia? Hoje, o programa Belezas de Goiás está em Aruanã. Com uma população estimada em 8.300 habitantes, segundo o censo 2022, a cidade portal do Araguaia, conhecida pela sua forma carinhosa, acolhedora de recepcionar turistas de todas as partes do estado de Goiás, do país
e do mundo, recebe por ano 1 milhão de pessoas. Só em julho, metade desse número passa por aqui, na Praia dos Goianos. Um patrimônio natural que Deus presenteou essa banda do Araguaia. Então nós estamos estrategicamente num ponto excelente e uma cidade altamente convidativa. É mágica, a cidade é mágica. Aruanã é famosa por suas paisagens naturais de beleza ímpar. Neste momento, a gente está bem no encontro dos rios Vermelho e Araguaia. Olha só que espetáculo! Para nós goianos, Aruanã é uma extensão da própria casa. Nos acampamentos construídos ao longo desse belo rio, grandes grupos curtem o ambiente em clima familiar. E veja só, tinha até bandeira do Vila Nova, com torcedores e tudo, esbanjando alegria na 6ª temporada seguida. Não pode ficar um ano sem poder participar disso aqui, porque é o momento que a gente tem para relaxar, descansar, ver amizade, fazer novas amizades. É uma paisagem muito bonita, o lugar é muito bom, pessoas animadas. Paulista de nascimento, o jornalista Gilson Romanelli tem uma história bem próxima com a cidade. Eu falo com uma grande segurança que Aruanã é uma das melhores cidades turísticas do Vale do Araguaia e do estado de Goiás. Em termos de infraestrutura, rede hoteleira, comércio e ainda continua essa princesa do Vale do Araguaia. Uma cidade maravilhosa. Juscelia Gurgel, há 10 anos na temporada, vem com a família para curtir e também tirar o sustento de casa. Com ela, a caixa de isopor com os famosos e desejados gelinhos, de sabores inconfundíveis. E olha esse número, gente, 2.000 gelinhos por dia. Durante 20 dias, devem dar uma graninha boa, viu? Fica entre nós esse valor, né, Juscelia? Pode procurar a Juscelia aqui no rancho, aqui, ó, no fundo do Valdinei. Aqui tem tudo de bom nesse rio Araguaia. Rios, lagos e muito lazer. O turismo náutico é bastante popular. Por todos os lados, passeios de barco, jet ski e canoagem. O turismo de pesca também é destaque por aqui. A região é um dos principais pontos de pesca esportiva do país. O transporte é cota zero, né? Não se pode transportar pescado nativo no estado, pescado do rio, bem como para quem está no acampamento, para quem está lá no barco, para cada licença de pesca é permitido, né, a coleta de até 5 quilos de pescado, né, para quem tem a licença de pesca. E pescador legal no Goiás ganha o boné da pesca legal, né? Cabe à SEMAD, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o papel fiscalizador e de proteção a esse rico patrimônio, que é o rio Araguaia. A gente tem a meta de recuperar até o final dessa gestão 5.000 hectares de vegetação da bacia do rio Araguaia, né, espalhado por toda a bacia no estado, principalmente nascentes e as áreas de preservação permanente nas margens dos rios. E por falar em segurança, o Corpo de Bombeiros está atento. 380 homens e mulheres, distribuídos em pontos estratégicos, especialmente durante o mês de julho, ao longo de todo o Araguaia. Esse ano é o nosso jubileu de ouro, né? Então nós temos aí 50 anos dedicados aqui à comunidade goiana, ao turista que vem aqui e à comunidade ribeirinha, poder sempre o Corpo de Bombeiros estar trazendo essa segurança. Olha que bacana, gente. Aqui o que não faltam são opções de lazer. Tem para todos os gostos e idades. E se você é igual a mim, apaixonada por cultura, vale muito a pena incluir esse próximo roteiro. Às margens do rio Araguaia,
estão eles, divididos em 2 aldeias. Os índios Carajá são símbolo do turismo étnico local. A nossa equipe foi em uma delas e quem nos recebeu foi o cacique Raul Hawakati. Viver na beira do rio Araguaia, que nós chamamos de Beira Rocã, eu acho que não tem uma moradia igual a essa, né? É um local assim que o povo Carajá tem um domínio do rio Araguaia, sempre é ribeirinho. É um lugar assim que a gente, acho que para deixar, não tem como deixar o rio Araguaia. As diferentes manifestações culturais desse povo constituem um importante suporte à memória e à identidade não só deles, mas também da região. Fazem parte do mesmo processo. O grafismo, o artesanato e a arte plumária Carajá vão além dos espaços das aldeias e apresentam-se como identificação do território e da cultura local. As bonecas Irichocô, presentes em mais de 50 museus espalhados pelo mundo, representam tanto as formas humanas como as da fauna regional. A ideia foi do meu avô, né, que a preocupação dele pelo envolvimento com a sociedade envolvente, isso foi acabando com a cultura tradicional, né? Então ele preocupou de pelo menos preservar a cultura, a boneca Irichocô, arco e flecha, que é o axirratera, a retô, que é o cocá, né? E outras peças assim que são da antiguidade, né? Sim, Aruanã é privilegiada. Também com um rio desse, a gente vai falar o quê? A cidade acontece e pulsa ao redor dele. Uma pausa para apreciar esse rico patrimônio construído por Deus. Gente, por hoje é só. Amanhã, terça-feira, a gente volta com mais um Agora Goiás, ao vivo para você aqui na TV Assembleia Legislativa. Um abraço para você e até lá. Boa semana.